Toda guerra começa, mas nem toda guerra é visível. Às vezes, o conflito não está nas trincheiras, mas nas mentes. Não nas armas, mas nas ideias. A Guerra Fria foi assim. Não houve tiros trocados diretamente entre as grandes potências, mas milhares de vidas foram moldadas por suas sombras. Foi uma guerra travada em silêncio, nas palavras, nas fronteiras e na mente de cada pessoa que vivia sob o espectro do medo. O Muro de Berlim foi a cicatriz visível dessa guerra. Mas ao longo de décadas, muitos outros muros invisíveis se ergueram. No final, o mundo não foi dividido apenas por concreto. Foi dividido pelas ideologias que nos foram impostas. Este documentário não é só sobre o confronto entre duas superpotências, mas sobre como o medo, o controle e o poder podem dividir não apenas países, mas corações e mentes. Bem-vindo ao 4 Atos. Hoje, vamos viajar pelas sombras da Guerra Fria, entender como ela surgiu, quem foram os personagens principais e como suas consequências ainda ressoam em nossa sociedade. A origem da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial deixou o mundo devastado, mas por trás da destruição, um novo cenário de poder começou a tomar forma. O mundo pós-guerra se dividiu em 2 blocos. O bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, sob a liderança da União Soviética. Mas ao contrário de uma guerra convencional, as armas não seriam disparadas diretamente. O confronto agora seria ideológico, político e, acima de tudo, psicológico. O marco inicial da Guerra Fria é amplamente reconhecido em 1947, quando o presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, adotou a doutrina Truman, afirmando que a América deveria apoiar países ameaçados pelo comunismo. Isso estabelecia a base de uma luta mundial, não pela supremacia territorial, mas pela supremacia de ideias. Logo em seguida, em 1949, a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, solidificou as alianças ocidentais, enquanto a União Soviética respondia com a formação do Pacto de Varsóvia, criando uma linha clara de divisão no mundo. A guerra não se limitava aos campos de batalha. O verdadeiro campo de batalha era a mente humana. Qual ideologia seria capaz de conquistar mais corações e mentes? O capitalismo liberal ou o socialismo soviético? Mas o confronto não se limitava a discursos. A corrida armamentista fez com que ambos os blocos construíssem armas nucleares. A ameaça de destruição total pairava sobre o planeta. O mundo parecia estar à beira do colapso. No entanto, nenhum dos 2 lados queria realmente a guerra. A Guerra Fria era, paradoxalmente, uma guerra sem combate direto, mas com uma tensão constante. Os personagens da Guerra Fria. A Guerra Fria não foi travada apenas por sistemas ou bandeiras. Ela foi conduzida por homens reais, com decisões reais, cujas escolhas moldaram o destino de milhões de pessoas. No centro desse confronto estavam líderes que carregavam nas mãos não apenas o poder político, mas o medo de um mundo inteiro. Do lado soviético, a figura dominante nos primeiros anos foi Joseph Stalin. Líder da União Soviética desde antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Stalin acreditava que a sobrevivência do socialismo dependia do controle absoluto. Para ele, o mundo precisava ser dividido entre aliados confiáveis e inimigos permanentes. Sob seu comando, o leste europeu foi transformado em uma zona de influência rígida, onde governos obedeciam a Moscou e qualquer sinal de oposição era esmagado. O medo não era apenas uma consequência do regime soviético, era uma ferramenta de governo. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos emergiam como a maior potência econômica e militar do planeta. Em 1945, o país possuía a bomba atômica e uma confiança inédita em sua própria liderança global. Essa postura ficou clara durante o governo de Harry S. Truman, presidente americano entre 1945 e 1953. Truman enxergava o avanço do socialismo como uma ameaça direta à liberdade e aos interesses americanos. Foi ele quem formalizou a política de contenção do comunismo, declarando que os Estados Unidos apoiariam qualquer nação que resistisse à influência soviética. A Guerra Fria, naquele momento, deixava de ser um medo abstrato e se tornava uma política oficial. Com a morte de Stalin, em 1953, a liderança soviética passou para Nikita Khrushchev, um homem diferente, mas igualmente determinado.
Khrushchev denunciou os excessos de Stalin, mas não abriu mão da disputa global. Pelo contrário, foi sob seu comando que a União Soviética levou a rivalidade com os Estados Unidos ao limite máximo durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Ao instalar mísseis nucleares em território cubano, a poucos quilômetros da Flórida, Khrushchev colocou o mundo à beira da destruição total. Do lado americano, quem enfrentou esse momento decisivo foi John F. Kennedy, presidente jovem, carismático e pressionado por seus próprios generais a responder com força militar. Durante 13 dias, Kennedy e Khrushchev protagonizaram o episódio mais tenso da Guerra Fria. O mundo parou. Cada decisão poderia significar uma guerra nuclear. No fim, ambos recuaram. Não por confiança, mas por medo das consequências irreversíveis. Enquanto esses líderes disputavam poder em gabinetes fechados, milhões de pessoas sentiam os efeitos diretos de suas decisões. Em Berlim, essa disputa ganhou forma concreta. A cidade tornou-se o principal palco simbólico da Guerra Fria. De um lado, a influência americana, britânica e francesa. Do outro, o controle soviético. Foi ali que o conflito ideológico deixou de ser invisível e se transformou em concreto, arame farpado e vigilância armada. É importante lembrar que nenhum desses líderes governava sozinho. Ao redor de Truman, Kennedy, Stalin e Khrushchev, existiam militares, estrategistas, serviços de inteligência e máquinas de propaganda que alimentavam constantemente o medo do inimigo. Cada discurso reforçava a ideia de que o outro lado representava uma ameaça existencial. A Guerra Fria se sustentava menos pela intenção de atacar e mais pelo pavor de ser atacado. Esses homens nunca apertaram um botão nuclear, mas viveram sabendo que poderiam fazê-lo a qualquer momento. E essa possibilidade moldou o século XX. A Guerra Fria foi, acima de tudo, uma guerra de decisões adiadas, de ameaças silenciosas e de um equilíbrio frágil sustentado pelo medo mútuo. O mundo dividido pela Guerra Fria, enquanto líderes como Joseph Stalin, Harry Truman, Nikita Khrushchev e John F. Kennedy disputavam poder em reuniões fechadas, o mundo inteiro era reorganizado pela lógica da Guerra Fria. Nenhum continente ficou imune. Países passaram a existir não pelo que eram, mas pelo lado que ocupavam nesse grande tabuleiro ideológico. A divisão do planeta deixou de ser apenas política e passou a definir o destino de milhões de pessoas comuns. Na Europa, essa divisão tornou-se clara logo após a Segunda Guerra Mundial. O continente foi cortado por uma fronteira invisível que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill chamou de cortina de ferro. De um lado, países alinhados aos Estados Unidos recebiam investimentos econômicos por meio do Plano Marshall, reconstruíam suas cidades e fortaleciam instituições democráticas. Do outro, na esfera soviética, governos eram reorganizados para seguir o modelo socialista, com economia planificada, partido único e vigilância constante sobre a população. Essa separação não era apenas geográfica, era mental. As pessoas aprendiam a desconfiar do outro lado, sem jamais tê-lo conhecido. Na Ásia, a Guerra Fria se manifestou de forma brutal. A Península da Coreia, dividida após a derrota do Japão, transformou-se em um dos primeiros campos de batalha indiretos do conflito. A Guerra da Coreia, iniciada em 1950, colocou forças comunistas do Norte, apoiadas pela União Soviética e pela China, contra o Sul, sustentado pelos Estados Unidos e seus aliados. Milhões morreram. O conflito terminou sem vencedores claros, mas com uma fronteira que permanece tensa até hoje. A Guerra Fria havia provado que, mesmo sem confronto direto entre superpotências, o sangue seria derramado. Poucos anos depois, o Vietnã se tornaria outro símbolo dessa guerra indireta. O país asiático foi palco de um dos conflitos mais longos e traumáticos do século XX. Os Estados Unidos intervieram para impedir o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, enquanto a União Soviética e a China apoiavam o Vietnã do Norte. O resultado foi devastador. Milhões de civis mortos, cidades destruídas e uma profunda ferida na sociedade americana. O Vietnã mostrou que a Guerra Fria não era fria para quem vivia nos países onde ela se manifestava de forma concreta. Na América Latina, o conflito assumiu uma forma mais silenciosa, mas igualmente profunda. Golpes militares foram apoiados ou tolerados em nome do combate ao comunismo.
Governos autoritários surgiram sob a justificativa de manter a ordem e a estabilidade. O medo ideológico justificou censura, perseguições e violações de direitos humanos. A Guerra Fria atravessava fronteiras e moldava regimes políticos sem que muitos percebessem a origem dessas decisões. Enquanto isso, a corrida armamentista avançava. Estados Unidos e União Soviética acumularam arsenais nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. A doutrina da destruição mútua assegurada sustentava um equilíbrio frágil. Nenhum lado atacaria, pois ambos seriam destruídos. O mundo passou a viver sob a sombra constante de um fim iminente. Crianças treinavam evacuações nucleares em escolas. Cidadãos comuns aprendiam a conviver com a ideia de que o amanhã não era garantido. Ao mesmo tempo, a Guerra Fria impulsionou uma disputa tecnológica sem precedentes. A corrida espacial levou o ser humano à órbita da Terra e, mais tarde, à Lua. Satélites, sistemas de comunicação e avanços científicos nasceram dessa rivalidade. No entanto, por trás do progresso, havia sempre o medo de vigilância, espionagem e controle. A tecnologia, assim como a ideologia, tornou-se uma ferramenta de poder. O mundo havia sido dividido não apenas em blocos, mas em narrativas opostas. Cada lado contava sua própria versão da realidade. A propaganda transformava inimigos em monstros e aliados em heróis. A Guerra Fria não precisava de batalhas constantes para existir. Ela se alimentava da desconfiança, do silêncio e da ideia permanente de ameaça. E no centro desse mundo dividido, Berlim permanecia como o retrato mais cruel da Guerra Fria. Uma cidade partida ao meio, vigiada, controlada, onde a ideologia se transformou em concreto. Para muitos, Berlim não era apenas um lugar. Era a prova de que a Guerra Fria não era abstrata. Ela era vivida todos os dias, na vida comum de pessoas que jamais participaram das decisões que moldaram seu destino. A Guerra Fria não terminou com uma explosão, nem com um tratado definitivo que encerrasse todos os conflitos. Ela terminou em silêncio. Quando a União Soviética entrou em colapso e o mundo deixou de ser oficialmente dividido em dois grandes blocos, muitos acreditaram que uma nova era de paz havia começado. Mas a história raramente é tão simples. O fim da Guerra Fria não apagou seus efeitos. Ele apenas os tornou menos visíveis. O maior legado desse período não foi o arsenal nuclear, nem a corrida espacial, nem a disputa por territórios. O verdadeiro legado da Guerra Fria foi a forma como o medo se tornou uma ferramenta de poder. Durante décadas, sociedades inteiras aceitaram vigilância, censura e controle em nome da segurança. A lógica era simples: abrir mão de liberdade para evitar um inimigo maior. Essa lógica não desapareceu com o fim do conflito. Ela apenas se adaptou ao mundo moderno. Hoje, não vivemos mais sob a ameaça constante de uma guerra nuclear entre duas superpotências, mas continuamos cercados por divisões ideológicas profundas. O mundo ainda se organiza em blocos, narrativas opostas e discursos que transformam o outro em ameaça. A Guerra Fria ensinou que não é necessário um inimigo real para manter o medo vivo. Basta a construção de uma narrativa convincente. A tecnologia, impulsionada pela rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, também carrega essa herança. Sistemas de vigilância, coleta de dados, controle de informação e manipulação de discursos são descendentes diretos daquele período. O controle que antes exigia muros, soldados e arames farpados, hoje pode existir de forma invisível, silenciosa e cotidiana. Talvez por isso, um dos símbolos mais poderosos da Guerra Fria continue sendo o Muro de Berlim. Ele representou de forma concreta aquilo que a Guerra Fria foi em essência: a tentativa de controlar pessoas por meio do medo e da separação. Se você quiser compreender profundamente como esse símbolo foi construído, vivido e derrubado, há um documentário completo sobre o Muro de Berlim aqui no canal. O link está na descrição. Estudar a Guerra Fria não é apenas revisitar o passado, é compreender como o presente foi moldado. É perceber como discursos, divisões e conflitos atuais carregam ecos de decisões tomadas décadas atrás. A história não se repete exatamente da mesma forma, mas ela rima. E quem não conhece essas rimas está condenado a aceitá-las sem questionar. Conhecer a Guerra Fria é um exercício de consciência. É entender como ideias podem dividir o mundo,
como o medo pode ser usado como instrumento político e como sociedades inteiras podem ser conduzidas sem perceber. A história nos ensina que os muros mais duradouros não são feitos de concreto, mas de silêncio, desinformação e conformismo. Se este vídeo te ajudou a compreender melhor a Guerra Fria e refletir sobre o mundo em que vivemos hoje, então ele cumpriu seu propósito. Aqui, no 4 Atos, a história não é apenas contada, ela é questionada. Curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de pensar além da superfície e deixe seu comentário. Sua reflexão também faz parte desse debate. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Novos capítulos da história continuam sendo revelados. Porque enquanto houver perguntas, nenhuma guerra é realmente fria.